Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa quinta-feira, dia 2 de outubro, eu tô passando por aqui para a gente fazer aquela nossa tradicional resenha, tecer os nossos comentários, trocarmos ideias, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui no Reality Novelas, né? Que eu também sempre quero saber a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente aqui do canal, né? Então já te incentivo aí a deixar o seu comentário durante toda essa narrativa que nós vamos fazer hoje aqui no programa. Então conto com a sua participação, claro, e quero aqui aproveitar para convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal Reality Novelas, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo aí detalhes, os burburinhos de tudo que tá rolando e vai rolar na telinha da TV e também nos bastidores, né? Todas as repercussões e agora todas as perspectivas de desfecho na novela Vale Tudo, porque está na sua reta final, tá? Mas a gente não fala só de Vale Tudo aqui no canal, né? A gente fala também de Dona de Mim, da Fazenda 17, vamos falar aí do Casamento às Cegas, tá? Essa última edição, vai ter vídeo falando sobre isso, bem polêmico. Então, não fique de fora, inscreva-se, ative as notificações, tá? E não esquece também de deixar aquele super engajamento que só o pessoal aqui do canal Reality Novelas sabe fazer. Então, eu peço para você deixar o seu like. Se tiver hype, deixa o seu hype também aqui nessa publicação, dá essa força aqui pro canal, tá? E para quem quiser aí apoiar o canal, pode mandar o seu superchat, o seu valeu demais, que no nosso próximo vídeo a gente destaca aqui o que você mandou, o seu comentário, tá? Aproveitar para agradecer a todos os inscritos pelos inúmeros comentários, pelos likes, pelos hypes. Agradecer a todos sem distinção, tá, gente? Do fundo do meu coração. Mas a gente sempre destaca aqui, obviamente, aqueles que estão sempre comentando nas nossas estreias, porque esse vídeo, como os outros, não está indo ao ar ao vivo, mas o chat fica ao vivo e tem pessoas que conseguem pegar as nossas estreias, né? E aí comentam ali no chat ao vivo. É muito legal sentir todo o calor humano, toda a troca de ideias que a gente faz também no chat ao vivo durante as estreias. Então, obrigado a todos que podem acompanhar e acompanham aqui com a gente as estreias, mas também meu muito obrigado a todos que dão likes direto, participam, comentam, mesmo depois que já tenha tido a estreia, vêm aqui, fazem vários comentários. Vocês são super demais, eu sempre elogio muito, porque realmente a gratidão é necessária, né? E destacar aqui, sempre a gente destaca aqueles inscritos que mais comentam nas publicações. Como não dá para destacar todos em um só vídeo, à medida que a gente vai aí publicando, a gente destaca vocês. E às vezes a gente repete os nomes porque tem aquele pessoal que é de lei, né? Que está sempre ali. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero mandar aí o super parabéns, desejar muita saúde, felicidade, sucesso, tudo de bom, né? Para o filho da nossa querida inscrita Maria Alice, que é super participativa aqui no canal, né? O Mark Andreas, eu acho que se pronuncia assim, se não tiver certo, Mark, me perdoe. Mas Mark, olha, tudo de bom para você, que Deus derrame infinitas bênçãos na sua vida, que você seja sempre muito feliz e toda a sua família abençoados, felizes, tá? Prósperos, enfim, que seja tudo de bom e com muita saúde, que é o que importa, né? Saúde e felicidade, tá bom? Quero também aí mandar um abraço para a nossa inscrita Poliana Nielsen, que na última publicação mandou o seu superchat e aí valeu pela força, tá, Poliana? E vou aqui ler, aqui destacar a mensagem que a Poliana mandou. Como ela mandou mensagens bem curtinhas, dá pra gente até falar delas, tá? Que dá para falar de todas. Ela falou assim, o capítulo de ontem foi muito bom, que foi aquele, né, que a Ana Clara foi descoberta morta, a Heleninha se emocionou com o Leonardo. Aí ela também fala, finalmente, depois de esperarmos o reencontro de Leonardo com a Heleninha. E por último, ela fala o seguinte, Reality Novelas, estou adorando seus vídeos, suas falas sempre me ajudam a entender a novela ainda mais. Gente, muito obrigada pelo superchat, pelos comentários super carinhosos, né? Da Poliana. Poliana, beijo pra você, tudo de bom. E também mandar aí um abraço especial, já mandei para todos os inscritos, vou mandar para aqueles que estão sempre aqui com a gente também, comentando direto, né?
tem o Apolos, Renata Fidelis, MS Deca Star, Simpson, Maria Cláudia Toledo, Malu Pares, eu sempre fico na dúvida, Malu, se é Malu Paris ou Malu Pares, tá? E Carla Regina, nossa querida, que fez ontem comentários hilários, que eu ri demais, Carla, com teus comentários. Isso quando você comenta, e aí você vai no comentário do outro inscrito, aí faz coloca ali alguma resposta muito engraçada, eu fiquei rindo demais. Mas, gente, vocês são todos maravilhosos, obrigada pela participação aqui no canal, tá? Bom, então vamos lá. Desculpem quem acha que eu me estendo demais nessa parte, mas é necessário agradecer, né? Eu gosto de agradecer, claro, porque a gente aqui depende da audiência de vocês e esse carinho também que chega, essa energia positiva é super demais. Obrigada de novo, tá? Agora, gente, vamos destacar aqui o que deu o que falar, tá? O que repercutiu da novela Vale Tudo no capítulo de ontem, dia 1º de outubro, mas também ainda repercutindo sobre a cena em que Heleninha encontrou seu irmão Leonardo, tá? Teve muita gente falando muita coisa na internet, teve quem gostou da atuação de Paola, teve quem criticou a narrativa, e aí na narrativa a gente vai também destacar aqui algumas coisas, mas vamos começar por isso então, tá? Vamos falar primeiro disso, depois a gente entra no que repercutiu no capítulo de ontem. Bom, gente, sobre a atuação de Paola ao reencontrar o irmão, eu achei o reencontro em si super emocionante, já me manifestei no vídeo de ontem aqui no canal, falei sobre isso com vocês, achei que tanto a Paola Oliveira como o Guilherme Magon deram um show, tá, de interpretação, de atuação, gostei da cena, muito emocionante. Agora sim, vamos falar da narrativa, como que Heleninha chega ali à casa de Ana Clara, encontra Ana Clara no chão, ensanguentada, e a forma como ela reage, né? É que ela não vai correndo chamar o Jarbas para ajudar, que ela não mostra nem se ela vai se mobilizar para chamar algum tipo de socorro, 190, enfim, para comunicar à polícia, né, que houve ali um assassinato. Ela não deixava claro se estava chegando ali, ainda deu tempo de encontrar a Ana Clara com vida ou não, isso só foi confirmado no capítulo de ontem, onde ela disse para a família dela que foi ao encontro da Ana Clara, encontrou a Ana Clara morta. Aí ela deixou claro para a família, né, no capítulo de ontem à noite, que a família Reutemann estava ali reunida para receber a Heleninha e o Leonardo. Mas assim, todo mundo reclamou bastante da narrativa. Gente, isso pra gente, a gente nem destacou isso antes, porque isso pra gente não nos surpreende mais. A verdade é que essa novela escrita por Manuela Dias, né, no padrão talvez TikTok aí, não sei se eles já estão buscando a incrementar, sei lá, uma narrativa aí de novela vertical. Eu não sei o que passa na cabeça da Manuela Dias, mas é uma coisa que a gente sempre falou aqui no canal e que vem sendo alvo de duras críticas na imprensa especializada que faz a cobertura aí de novelas, tá? Que é o quê? E também do público, tá? No Twitter X, no Instagram, no TikTok, todo mundo tá falando mal disso. Por quê? As narrativas são realmente rasas, são superficiais. As cenas parece que tem problema com continuidade. A própria história tem problema com continuidade. Então, quando você olha ali aquela cena em que a Heleninha encontra a Ana Clara, só que aí ela avista o irmão, e aí sim ela se emociona com esse reencontro, meio que ignora o fato da Ana Clara estar ali morta, né, tombada ao solo, toda ensanguentada. Isso aí é uma coisa que é uma falha da narrativa. Não teve a ver, a cena do reencontro em si, os irmãos cara a cara, emocionou. Agora, a narrativa, pobre, como sempre é a narrativa desse pseudo-remake escrito por Manuela Dias. Isso não é novidade. Eu não espero, depois de algum tempo, eu já me conscientizei e não espero mais, não crio expectativas de uma narrativa típica de novela que a gente está acostumado. Aquelas narrativas onde as situações são bem detalhadas, são bem colocadas para o público. Parece que as narrativas da Manuela Dias ficam sempre no ar para que você, público, interprete, para que você crie ali a sua teoria.
Então muita gente ficou pensando, será que na verdade não mostrou, mas ela chamou algum auxílio médico? Será que ela chamou a polícia? Ficou no ar, não se explica nada. Depois que a Manuela Dias vê que aquilo ali precisa de algum tipo de explicação, ela bota uma situação meio solta no ar num outro diálogo para tentar explicar. Mas não existe uma narrativa explicativa para o telespectador. E isso foi ao longo de toda a novela. Então não me surpreendeu no reencontro ali de Heleninha com Leonardo, justamente naquela cena de crime, né? Da Ana Clara ali toda ensanguentada no chão. Não me surpreendeu ter sido do jeito que foi, tá? Agora, realmente, todo mundo falou, poxa, mas a Odete mantinha o filho num lugar tão afastado, né? Campo Grande é bem afastado da zona sul do Rio, né? Que é aparentemente onde a Odete está no Copacabana Palace. É tão afastado, ela é uma mulher bilionária, mega empresária, ficava indo para lá sempre sozinha, né? Durante todo o trajeto, olha os perigos que se corre, uma pessoa visada como Odete Roitman. Isso também, para mim, não é novidade. Essa ausência de uma boa construção no enredo, essa superficialidade, tá? Essas pontas soltas onde o telespectador tem que ficar criando, imaginando. Ah, mas e se ele pegou por tal lugar? Ah, e se fez tal percurso? Ah, e se a Heleninha chamou e a gente não viu? Então isso aí, gente, já era esperado. Agora que a cena em si do reencontro dos irmãos, na minha opinião, tá? Foi emocionante, foi. Achei a atuação dos dois atores maravilhosa. Mas é a minha humilde opinião. Se você ainda não deu a sua, destaque aqui. Se já deu também, quiser comentar, comenta novamente o que você achou, tá? Relevando esses erros aí de narrativas que já são esperados nessa trama escrita ou destruída aí pela autora Manuela Dias, tá? Nesse pseudo remake. Inclusive, gente, foi divulgado na imprensa, né? As críticas feitas pelo viúvo do Gilberto Braga, tá? Ele que mostrou total insatisfação com o descaso da Manuela Dias em relação à obra original escrita por Gilberto Braga, Leonor Baceres e por Agnaldo Silva, tá? Ele tá ali indignado, como a maioria das pessoas que são fãs de novela, que acompanham novela, que é o caso aqui da maioria dos inscritos do canal Reality Novelas, né? Porque mais do que um canal, aqui é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas super apaixonadas por novela, por televisão. Então, realmente, ficou ali uma frustração e gera até uma indignação com o que foi feito. Inclusive, essa indignação do viúvo do Gilberto Braga também foi externada pelo ator que interpretou o Tiago na primeira versão, tá? Ele também se manifestou e, em suas palavras, deixou claro que achava um desrespeito com o que foi feito com a obra original. Sem falar que tem muitos atores que participaram da primeira versão, a versão original de Vale Tudo, que de alguma forma sempre pontuam ali, deixando claro que foi algo desrespeitoso com a obra original e que de remake não se tem nada. Muita gente falando sobre isso, que só usaram o título famoso e aproveitaram os nomes dos personagens e umas pouquíssimas narrativas para embasar alguma coisa. Mas que a novela em si, original, foi totalmente mudada, destruída, a perspectiva em si, né? Temos aí Odete serial killer, né? E vamos já comentar sobre isso, porque ontem ela se reuniu com o secretário de segurança, que segundo ela, deve favor a ela, porque foi ela que o colocou no cargo, né? Então, vamos falar sobre isso já, só segura essa informação aí, tá? Bom, aí, saindo dessa questão, né, da narrativa do reencontro dos irmãos, né, Heleninha e Leonardo, vamos passar para o que estava ali na expectativa na noite de ontem, que era a reunião da família Roitman na mansão da Celina, onde a Heleninha entrou ali com o Leonardo na cadeira de rodas, todo mundo perplexo, ninguém entendia nada, e Odete se mostrando perplexa também. Né? E aí ficaram especulando o que poderia ter acontecido, como isso foi acontecer, como que o Leonardo estava com a Ana Clara, como que a Heleninha conheceu a Ana Clara, enfim. Foram tantas especulações, eles tentando ligar os pontos, tentando entender esse reaparecimento do Leonardo, que estava dado como morto durante anos. Ninguém conseguia, obviamente, entender nada.
a Heleninha estava de posse do celular da Ana Clara, mas até então ela não tinha desbloqueado, ela não sabia de nada, tá? E aí, o que aconteceu? Começaram ali várias especulações, até que a Odete tomou a frente da situação, pediu para o Eugênio dar um banho, botar roupas dignas, né, no Leonardo, e depois ela falou, quem conta a história da família Reutemann é a própria família Reutemann, porque a Odete sempre coloca à frente a questão de transmitir a imagem de credibilidade, de seriedade para a imprensa. Ela estava preocupada com a imprensa, coisa que a família achou meio assim, tipo, fora de propósito. Mas ela falou, não, a imprensa vai querer noticiar isso, vamos fazer uma foto em família, todo mundo bonito, arrumadinho aqui, para divulgar para a imprensa e contarmos a nossa versão sobre essa história. Ela fez isso, tá? O pessoal fez a foto lá em família. E logo depois, gente, a Odete foi para o Copacabana Palace. E lá dentro do apartamento dela, né, do quarto lá dela no Copacabana Palace, ela se reuniu com o secretário de Segurança Pública, que foi para lá acompanhado de demais integrantes das forças de segurança, né? E aí estavam ali com ela, todo mundo com roupa normal, não tinha ninguém caracterizado, e o secretário conversando com ela e com a sua equipe que estava ali presente. E nisso o César chega e vê aquele monte de estranhos dentro do quarto. Aí ele ficou meio assim escabriado, ele que já tinha tido a conversa com a Fátima e o Olavo sobre as suspeitas em cima da Odete, sobre esse reencontro do Leonardo. O César não queria nem dar muita credibilidade para a narrativa da Fátima, tá? Porque a Fátima disse assim, eu sei que foi ela que matou a Ana Clara. Ele falou, prova, você tem prova? Ela falou, a prova eu apaguei, porque ela tinha a mensagem de áudio da Ana Clara, né? Só que ela disse que apagou. A gente não viu a Fátima, se a Fátima de fato apagou a mensagem de áudio da Ana Clara no seu celular, né? Ela mexeu no celular da Ana Clara. Agora, se ela depois no celular dela apagou a mensagem de áudio da Ana Clara, ficou aí o que ela disse para o Olavo e para o César, mas ela ficou alertando o César sobre o perigo da Odete. E o César até colocou meio que em xeque ali o que a Fátima estava falando, mas ele já vem há algum tempo desconfiado com a Odete, até porque ele já presenciou encontros da Odete com pessoas bastante suspeitas antes do atentado do Marco Aurélio, né? E depois veio aquela notícia do atentado do Marco Aurélio, ele já está de orelha em pé. Quando ele chegou no quarto e viu todas aquelas pessoas estranhas, né, profissionais ali reunidos com a Odete, ele também ficou escabriado. Só que a Odete tentou passar para o César a ideia de que ela estava querendo fazer ali uma investigação sobre a morte da moça que estava com o filho dela, né, que estava querendo elucidar a questão. E meio se dando uma de desentendida, que não sabia essa história do Leonardo, nem nada disso. Só que o César já tinha sido alertado pela Maria de Fátima. Então ele foi ficando ali cada vez mais ligado, tá? Na mesma noite, tá, gente? Aparentemente, na mesma noite que a Heleninha encontrou o Leonardo, né? Já tinha tido a reunião com a família, Odete já prontamente se reuniu com o secretário de Segurança. Parece que foi tudo ali ato contínuo, né? Uma coisa atrás da outra. E aí, o que aconteceu? Na mesma noite, possivelmente de madrugada, 2 homens entraram lá no casebre da Ana Clara. Um deles estava com uma mochila repleta de drogas, tinha 1 quilo de drogas ali, pacotes de drogas. E aí, ele perguntou, chefe, onde eu coloco isso? Aí o homem fala assim para ele, coloca em algum lugar aí que gente esperta colocaria. E o homem que estava com a mochila foi até o armário, o guarda-roupa, colocou a droga ali, os pacotes de droga, assim, arrumadinho, e botou uma coberta em cima. Isso na madrugada, só esses 2 homens. O homem que estava falando, meio que comandando ali o que o outro tinha que fazer, aparece, né, todo arrumadinho, com uma pistola na cintura, tá? Dando a entender que seriam policiais, mas não restou claro se de fato eram policiais ou foram outras pessoas ali contratadas pela Odete para fazer esse serviço aí de plantar a droga no local do crime. No dia seguinte, pela manhã, aí sim a equipe de local de crime foi ao local, né, para fazer o quê? Pegar todas as evidências, recolher o corpo, fazer o que a perícia tem que fazer, comandada ali pelo delegado de polícia, porque de acordo com a lei, né, o local de crime
é do delegado de polícia, é ele quem conduz tudo ali, ele quem vai direcionar tudo que vai ser feito, tá? Aí ele vai ali mandar apreender o que tiver que ser apreendido, ele vai ali fazer tudinho, vai isolar o local e vai mandar fazer o que tiver que fazer no local, tá? O que aconteceu? Às vezes, quando chega, o local já está isolado, porque a PM chega primeiro, às vezes. Mas, enfim, ele foi lá, eles fizeram a perícia e durante a perícia foram feitas as fotos de como o cadáver foi encontrado, né? Então, Ana Clara, para dúvidas de alguns, né? Ana Clara morreu mesmo, porque a perícia do local do crime foi feita já na manhã do dia seguinte, o corpo ainda estava lá, fizeram as fotos, e aí apreenderam as drogas, e apreenderam 1 quilo de drogas. Isso para plantar a ideia de quê? De que Ana Clara era traficante e que de repente teria sido morta ali por um acerto de contas, algo do gênero, né? Bom, aí logo em seguida a essa apreensão, o secretário de segurança em pessoa liga para Odete Roitman para informar o que tinha sido encontrado no local do crime. E aí a Odete passa para o César a ideia de que ela fala de uma forma até com o próprio secretário de segurança e depois com o César, como se ela falava, meu Deus, então essa moça era traficante, meu Deus, como pode, o Leonardo estava com essa pessoa. E aí ela dá uma de desentendida em relação a tudo. O César, então, começa a dizer para ela, começa a indagar a Odete, começa a querer tirar informações da Odete. E aí chega um momento que ele fala assim, então aquela nossa viagem, né, melou, não vai rolar, porque seu filho reapareceu, natural que você queira ali matar a saudade, dar uma assistência. E ela falou que ela não tem vocação para isso, que ela iria resolver os aspectos financeiros, né, grana, liberar dinheiro para fazer o que tivesse que fazer, mas que a Celina, como sempre, ela sempre delegou tudo dos filhos a Celina queria resolver tudo em relação ao Leonardo e iria ficar ali incumbida de cuidar do Leonardo, tá? Isso ela dando a entender para o César. E em determinado momento, quando o César falou isso, mas você não quer matar a saudade do seu filho? E aí a Odete diz assim, que ela fala que ela perdeu o filho dela, né? Ela fala, perdi um filho lindo, atlético, promissor, e esse Leonardo que a Heleninha encontrou não tem nada a ver com o filho que perdi. Ou seja, a Odete, desde sempre, ela não reconhece mais o Leonardo como filho dela. Para ela, o filho dela morreu naquele acidente. Esse Leonardo ali, que não é mais atlético, promissor e nada disso, não é mais o filho dela. E aí a Fátima já tinha alertado o César sobre isso. Ela falou, olha, ela matou a menina que cuidava do filho dela e largou o filho lá, largado à própria sorte. Ele ia morrer também. Isso era fato, né? Ela deixou o Leonardo ali sozinho para o Leonardo morrer. Ia ser uma morte lenta, porque aos poucos ele ia definhando ali sozinho, né? Ia ser uma morte com sofrimento. Ou seja, a Odete é uma pessoa totalmente sem coração. Essa história de dizer que ela se preocupa com a família dela, que ela tem um amor diferente, que ela é uma pessoa que muita gente tenta justificar esse amor da Odete, esse cuidado da Odete com a família. Não, a Odete é uma pessoa preocupada com ela, com as aparências que ela vai vender para a imprensa, para as pessoas que negociam com a empresa dela. Ela está preocupada com a imagem da empresa dela, o dinheiro dela, e não está preocupada com a família dela. E aí, gente, depois de tudo isso acontecer, no dia seguinte, já depois dessa reunião toda, depois da polícia ter se reunido com a Odete, o secretário de segurança, depois da resposta que ela teve de que a Ana Clara seria vista ali como uma traficante, e depois do César ficar assustadíssimo com as respostas e o posicionamento dado por Odete a ele, aí a novela corre mais um pouquinho e aparece logo em seguida, né, a cena da Heleninha na TCA, indo perguntar para a mãe, isso já veio mais para o final da novela, né? Indo perguntar para a mãe por que a mãe a odeia tanto. E aí a Odete não entendeu a pergunta da filha, por que ela estava perguntando aquilo. A Heleninha falou, não foi difícil desbloquear o telefone da Ana Clara. E eu vi todas as mensagens que você trocou com ela, você sabia sim da existência do Leonardo e deixou eu passar esse tempo todo acreditando que eu fosse a culpada pela morte dele. Ou seja,
a Heleninha ali já tá com ódio da Odete, ódio mortal da Odete, tá? E aí a Odete ficou ali meio, foi a hora que acabou o capítulo de ontem, né? Já prometendo, a Heleninha falou, nós vamos fazer uma reunião agora da família e você vai ter que explicar essas mensagens todas que você trocava com a Ana Clara e você saber da existência do Leonardo. Você vai ter que esclarecer para a família inteira. E a Odete vai fazer a de inteligentona, né? Já aparece ela de inteligentíssima. Já aparece nas cenas dos próximos capítulos ela dizendo que para tudo há uma explicação, tá? Provavelmente ali ela já vai estar reunida com a família. O que a gente sabe é que hoje à noite vai ao ar as cenas que todo mundo comentou, né? Que seriam muito impactantes. Vamos ver se vão ser tão impactantes assim, né? Porque toda vez que falam que vão fazer alguma coisa, alguma cena mirabolante, alguma coisa muito emocionante, o público cria uma expectativa. Eu aqui em casa preparo a pipoca, vou sentar para assistir. Quando a gente vê, não é nada daquilo, não gera emoção nenhuma. Raramente gera algum tipo de emoção, para dizer que quase nunca. Então, essa cena da reconstituição do acidente que vitimou o Leonardo, tá? Vai ser feita meio que essa reconstituição hoje, provavelmente na hora que a Odete for tentar narrar o que aconteceu. Obviamente que ela vai tentar encobrir o que ela fez, porque a Odete vem cometendo crime atrás de crime. Tanto é que depois da conversa do César com ela sobre o Leonardo, né, sobre ela não reconhecer o Leonardo como filho dela, né, mostrar ali um descaso em relação ao Leonardo, o César procurou de novo o Olavo e aí falou para o Olavo que estava com muito medo, porque ela tinha ali mortes, né, nas costas dela e tal. Aí o Olavo advertiu, ela tem 3 mortes nas costas dela, porque o motoqueiro conta. Então seria Ana Clara, o Mário Sérgio, o motoqueiro, né, naquele atentado que houve contra a Odete, né? E aí ele falou, e tem um ferido, que foi o Marco Aurélio. Então o César está com a orelha em pé. Era para ser uma conversa séria, mas como o tom dado ao personagem César e Olavo é um tom meio que comédia, né, meio que cômicos, ficou até engraçado o diálogo do César com o Olavo. Eu comecei a rir do Cauã mostrando seu total desespero com a Odete Roitman, né? Então ficou muito engraçado, mas a Manuela Dias descaracterizou de fato o César e o Olavo, que eram aqueles caras que estavam para qualquer jogo por dinheiro e tal, malandrões e tal. Descaracterizou bastante e colocou muito mais como comediantes dentro da trama do que de fato como aqueles caras ali bem mau caráter. Eles são mau caráter, né? Mas não, na trama fica mais para engraçado do que outra coisa, tá? Bom, gente, aí comentando ainda aqui, né? A gente sabe que futuramente o que vai acontecer? Vai ter a morte da Odete Roitman nos próximos capítulos, morte entre aspas, porque eu sou daquelas que ainda acho que pode ser que por trás de toda aquela parafernália, ainda mais depois dessa reunião aí com o secretário de segurança, aí mesmo que eu começo a achar que por trás de toda aquela parafernália, rabecão, local de crime e tal, pode estar ali uma simulação, a Odete forjando a própria morte, tá? E de repente enterrar até outra pessoa no lugar dela, como ela fez na ocasião do Leonardo. Enfim, mas vai haver essa morte e a Heleninha vai ser uma das principais suspeitas. Lógico que Fátima vai ser suspeita, porque estava no local, Marco Aurélio, Celina, o próprio César, porque vai ter estado momentos antes com a Odete, e a Heleninha vai ser a principal suspeita, porque parece que ela vai ser até presa, vai chegar a ser presa depois liberada, né? Porque vai ter ali, provavelmente vai ser concedida ali a liberdade provisória da Heleninha ou algo do tipo, porque a arma do crime, ou uma arma lá, vai ser encontrada com as digitais da Heleninha, e parece até com as digitais da Celina também, mas da Heleninha é certeza, tá? Que ela vai inclusive ser detida. E além disso, a Heleninha deixa um bilhete com um teor que ninguém revelou ao certo o que vem nesse bilhete, mas um bilhete bastante suspeito, antes da morte da Odete, ela deixa por debaixo da porta, e acho que da galeria dela, de arte, tá? E também, depois da morte da Odete, a Heleninha some por 2 dias. Quando ela reaparece, aí sim é feita a prisão dela, mas depois ela é liberada, como eu já disse aqui agora, tá? Aí, gente, além disso tudo, tá? O que muita gente especula?
que de repente, embora todas as suspeitas possam cair sobre Marco Aurélio, Heleninha, Celina, César, Fátima, que depois Fátima dizem, né, que vai ser descartada a suspeita sobre ela, o pessoal acredita que, de repente, o assassino da Odete Roitman vai ser até o próprio mordomo, o Eugênio, porque Eugênio não aparece nas próximas sinopses. E Eugênio, o Luiz Salem já tinha dito, né, que a Manuela Dias tinha prometido a ele um protagonismo em algum momento da novela. Ele mesmo revelou isso, que seria uma surpresa, algum tipo de protagonismo. Obviamente que esse romance dele com Freitas gerou, ele apareceu na novela um pouco mais do que apenas oferecer água saborizada, chazinho, cafezinho, mas não houve ali um grande protagonismo, uma grande visibilidade. Então a gente está esperando aí a tão famosa visibilidade que o próprio Luiz Salem chegou a revelar em entrevista, que mais adiante o Eugênio teria sim um pouco mais de participação na trama. Agora, muita gente acha que ele vai ser ali o verdadeiro assassino e que vão usar essas pessoas todas como suspeitas só para despistar o público, porque ele tem devoção à família da Celina, principalmente a Celina. Aí teve gente aqui no canal, inscritos, que comentaram o seguinte: o Eugênio não está tão fiel assim à família Roitman, não, nem a Celina. Ele estava falando mal dos patrões estava falando mal da patroa junto com a Marina, né, andou falando mal. Ele realmente teve um diálogo uma vez com o Freitas, onde ambos falavam mal de seus patrões, né, do descaso dos patrões em relação a eles, de não valorizarem a altura do que eles faziam pelos patrões. Teve esse diálogo anteriormente e também teve um diálogo onde ele falava com a Marina que a Celina não sabia nem de onde ele era, né? A Celina não sabia nada sobre ele, nem nunca tinha se interessado em saber, né? Que era só uma questão dele ser uma peça ali na casa, mas que não despertava o interesse da patroa nele, meio que ressentido. Mas, gente, sabe aquela pessoa que apanha, masoquista, né? É maltratado, que eu acho que é o caso até do Freitas, porque o Freitas fica sempre esperando, agora ele está mudando, mas ele ficava sempre esperando o reconhecimento do Marco Aurélio, ficava ali naquela coisa toda com o Marco Aurélio. Mas a gente acredita até que o Freitas era muito mais pelo cargo e pelo salário. Agora o Eugênio parece que realmente existe uma devoção, e mesmo sendo maltratado, tem pessoas, infelizmente existe, pessoas que mesmo sendo maltratadas, sendo destratadas pelos outros, ficam ali, às vezes valorizam mais quem menos dá valor a elas do que as pessoas que de fato se importam com elas. Não existem pessoas assim? Vocês conhecem? Eu já vi pessoas que, às vezes, com as pessoas que mais gostam delas, que valorizam, dão valor a elas, elas têm um total descaso. E com as pessoas que ignoram, que tratam mal, aí elas ficam querendo ali idolatrar. Não sei se porque fica querendo conquistar, né, de alguma forma o amor do outro, é mais desafiador. Não sei qual é o problema, mas que existem pessoas assim, com certeza vocês também já se depararam. Existem. Então, acho que pode ser o caso do Eugênio, né? Ele sabe que existe um descaso em relação a ele, mas da parte dele existe sempre aquela vontade de conquistar o amor da patroa, que é a Celina, tá? E, obviamente, dos sobrinhos da Celina, que são tudo para ela, né? Ela até já disse para o Esteban que enquanto ela não resolvesse a vida dos sobrinhos dela, nada seria possível. Então, gente, não seria raro o Eugênio ser ali o assassino de Odete Roitman. Isso é possível, mas são especulações. Inclusive, foi publicada uma entrevista, tá? Eu acho que foi no Notícias da TV, que eu vi hoje, inclusive, que a Globo ameaçou de demissão os funcionários caso tivesse vazamento do final de Vale Tudo, tá? De investigação e demissão. Hoje a Globo tem vários setores encarregados de investigações dentro da própria emissora, tá? Coisas que são apuradas, e parece que houve nota ali expressa dizendo que em caso de vazamento seria investigado e o culpado seria passível inclusive de demissão por justa causa. Então a empresa vem ali apertando o cerco para justamente não vazar nada. O que existem são especulações, né? Até porque essa nota parece que foi emitida recente. Então, muita coisa que já tinha que ter vazado já vazou. Eu acho, inclusive, que o final de Vale Tudo já vazou de alguma forma na imprensa, e a Manuela Dias não vai ter a maestria que teve Gilberto Braga, Leonor Baceres e Agnaldo Silva para mudarem, porque a todo momento
Na trama de 1988, eu vi uma entrevista do Gilberto Braga dizendo que, inicialmente, quem iria matar a Odete Roitman era a Maria de Fátima, e quem assumiria a culpa por amor à filha, né, aquela devoção que a Raquel sempre teve à filha, mesmo sabendo que a filha não prestava, seria a Raquel. Esse seria mais ou menos ali o desfecho, tá? Aí ele foi mudando. Todo o tempo vazava, ele foi mudando. E ele teve uma maestria imensa, que mesmo à época frustrando boa parte do público, porque a Leila era, sim, uma personagem secundária na trama, ainda que a justificativa dada tenha convencido, né? Ela estava enciumada, tinha ali o caso do Marco Aurélio com a Fátima, ela confundiu a situação pensando que era a Fátima, atirou na Odete Roitman, né? Mas, assim, ele foi maestral, ele conseguiu ali driblar todos os vazamentos. Eu acho que a Manuela Dias não vai conseguir fazer isso. Acho que já vazou a versão que irá ao ar. Pode ir com algumas nuances, algumas modificaçõezinhas, mas a versão em si já vazou. Então, de tantas coisas que já foram ventiladas, alguma dessas é de fato a verdadeira, e ela não vai conseguir surpreender 100% o público, porque em algum momento a pessoa vai dizer assim: ah, mas acho que eu ouvi isso em algum lugar, né? Bom, mas então é isso, existe a possibilidade de ser Eugênio. Agora, se a Odete forjar a própria morte, agora que apareceu então essa amizade íntima dela ali com o sistema de segurança pública, né, amiga do secretário de segurança pública, assim, já acendeu ali um alerta para o telespectador, né, do que está por trás do local de morte da Odete Roitman, tá? O que pode nos parecer ali? Se ela forjar a própria morte, ela vai ser dada como morta e vai convencer que está morta para a justiça brasileira, para tudo, para poder, de fato, né, tipo assim, recomeçar uma nova vida, supostamente ao lado do César, que seria esse um dos finais escritos, não é isso? Se ela forja a própria morte e houver alguém ali condenado, vai ser condenado, de certa forma, entre aspas, injustamente, porque ela vai estar viva. Só que, para todos os efeitos, junto à polícia brasileira, à justiça brasileira, à sociedade brasileira, a bilionária Odete Roitman vai ter sido assassinada, porque se ela forja, ela quer convencer, né? E se dá certo, se ela forjar e convencer, ela, de fato, vai ser dada como morta, assim como o Leonardo, de fato, foi dado como morto anos e anos e convenceu todo mundo, nunca despertou suspeitas. Para todos os efeitos, se o Leonardo tivesse ali um crime que ele tivesse cometido, ele nunca seria nem sequer perseguido, nem muito menos preso. Por quê? Porque ele tinha sido dado como morto. Não foi o caso do Leonardo, mas pode ser que venha a ser o caso da Odete Roitman. Então, na minha cabecinha, especulação minha, eu ainda acho que pode sim prevalecer um desses finais que a Manuela Dias escreveu. Aliás, foi o único final que ela escrevia, onde Odete sobrevivia, fugia do país ao lado do César e forjava a própria morte, ou seja, para todos os efeitos, ela estava morta e teria um culpado pelo seu assassinato, tá? Bom, gente, continuando aqui, tá? A gente comentou que tinha ali na coluna do colunista André Romano vazado a informação de que o vídeo que a Anísia gravou, tá, explicando tudo sobre a morte, entre aspas, a morte do acidente do Leonardo, né, iria vir à tona através da Maria de Fátima em suas redes sociais. A gente sabe que quem ficou com o celular da Ana Clara foi a Heleninha. O que não dá para saber ao certo é se de fato a Ana Clara deixou a filmagem arquivada no seu celular, ou se salvou em outro local, entendeu? Ou se providenciou uma cópia, salvou em outro local e tirou, apagou do celular. Ninguém sabe como de fato essa história, essa versão da Anísia vai chegar ao conhecimento da família Roitman. Certo é que já chegou que a Odete sabia que o Leonardo estava vivo, e isso já se sabe. Mas a Heleninha não mencionou a filmagem, até porque se ela tivesse visto a filmagem, ela não pediria para a mãe ir para a mansão esclarecer a família. Ela falou que ela quer que a Odete esclareça a família. Então essa filmagem da Anísia, acredito que ainda vem à tona, com certeza virá à tona. Mas acredito, como o André Romano sempre deu
muita dica quente, muita, né? Ele sempre opinou e tudo que ele falava, via de regra, acontecia. Eu acredito que vai ser de fato através da Maria de Fátima. E por que eu digo isso? Porque a Maria de Fátima vai tentar mais uma chantagem em relação a Odete. Hoje a Odete não tem mais nenhum motivo para pagar dinheiro nenhum para Maria de Fátima, para custear a vida da Maria de Fátima. A Odete não tem mais motivos para dar apartamento para Maria de Fátima, porque o Leonardo já foi descoberto. Então, Maria de Fátima não vai querer perder a mamata e, de alguma forma, ela vai chantagear, sim, a Odete Roitman. Então, ela tem alguma coisa em mãos, tá? Por que eu digo isso? Porque o encontro que a Odete vai marcar com a Maria de Fátima e que vai mandar o capanga, o Celso, ir no seu lugar justamente para sequestrar a Maria de Fátima, é justamente por conta dessa chantagem que a vilãzinha Maria de Fátima vai tentar fazer com a mega vilã Odete Roitman, agora serial killer, entendeu? Então eu acho que quem está de posse dessa filmagem, até porque elas estavam muito amigas, pode ser de fato a Maria de Fátima, tá, gente? Vamos aguardar para ver. Tudo são especulações, fragmentos de spoilers, como a gente sempre diz aqui, mas que a gente dá de fontes que a gente considera aí fontes mais quentes, tá? Pessoal aí bem ligado ao meio artístico. Bom, essas eram as novidades para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação. Façam os comentários de vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente comentou aqui hoje. Mais uma vez, ó, mega parabéns para o filho da Maria Alice, o Mark, tudo de bom, tá? E olha, gente, a gente volta a qualquer momento com mais novidades. Então, fica ligadinho, tá? Se não tá inscrito, inscreva-se logo. Um beijo e até mais. Tchau!